Fala galera, tudo certo? Isso aqui é da Cocos Tecnologia e hoje estamos com uma novidade aqui na loja. Fechamos uma parceria aqui com a WF Importações, responsável pela marca LikeTech. Recebemos alguns exemplares aqui de gabinetes, coolers, vai vir novidades e tal, mas é o primeiro contato com a marca. Já vi alguns modelos de clientes que já possuíam essa marca em seus computadores, mas nunca havia feito uma parceria direta. Iniciando a parceria agora, estaremos com essa linha completa, tanto na loja física quanto nos nossos e-commerces, Mercado Livre e o e-commerce que está em final de desenvolvimento. Então em breve teremos novidades. Então a novidade de hoje é basicamente gabinetes e coolers. Primeira leva que chegou até nós, vou mostrar para vocês aqui, fazer o open box. São modelos de entrada esses gabinetes aqui, visando baixo custo para máquinas de entrada, acabar tendo um acesso mais fácil aos gabinetes. Vamos fazer um open box dos gabinetes e dos coolers. Modelos com controladora, tem dois modelos de cooler aqui. E vamos montar máquinas com esses coolers. Primeiro kit de cooler, esse Lighter ARGB. Ele acompanha 3 coolers de 120 mm, 47 CFM. 47 CFM é bem alto o fluxo. Geralmente os coolers convencionais oscilam entre 28 e 35 na média. Apenas alguns coolers sem essa parte externa do anel aqui, eles acabam sendo mais fina, então eles acabam sendo maiores, por assim dizer, acabam entregando acima dos 45 CFM, tirando, claro, os que equipam air coolers e water cooler. Então é um cooler bem interessante, principalmente porque eles rodam a 1100 RPM, ou seja, é uma rotação baixa, uma rotação bem baixa para bastante fluxo de ar. Então o desenho das pás dele deve ser bem interessante. Ruído de 20 decibéis, é um ruído aceitável, a princípio um ruído normal, padrão. Ele possui 32 efeitos diferentes e 12 cores, bem bacana. Ele acompanha 3 coolers, um controle remoto, uma controladora de fãs, um conjunto de parafuso para instalação e um manual caso você não souber instalar no cooler. Vamos fazer um teste prático para ver os efeitos dele. A instalação dele é relativamente simples. Ele tem as conexões aqui na controladora, que dá suporte até 10 coolers da mesma comunicação. Tanto faz os coolers que tu coloca, a posição que tu coloca. Então facilita a parte da instalação. E aqui está os coolers. Bonitos coolers, bem bonito mesmo, ventilação boa. Ok, vamos para o segundo modelo de cooler. Temos mais um kit cooler aqui. Vamos para um segundo modelo, que é este modelinho aqui.
Colorful, também com 3 coolers, mas com desenho, um designer diferente. Faz uso da mesma controladora que o outro, então são compatíveis. Essa controladora, ela tem conexão para 10 coolers desses mesmos modelos, 2 saídas para fita LED. Aqui no lado de cá temos a comunicação, a alimentação, a comunicação endereçável, 5 volts, 3 pinos, ARGB, para caso você tenha comunicação na placa-mãe, AuraSync, RGB Fusing, esses modelos de placas-mãe que tem controladora de RGB, você liga nela e pode controlar pelo software da placa-mãe os efeitos e cores. E esse do lado aqui manual é para você ligar. Alguns gabinetes possuem aqueles botão LED, que é igual um painel, caso não tenha, dá para usar no reset, por exemplo. Quando tu clica e ele troca o efeito. Dá para fazer uma ligação manual aqui também. Tem 3 tipos de controle: pela placa-mãe, pelo painel e pelo software. O mesmo controle manual. E os parafusos. Coolers apresentados, vamos deixar ele de lado. Vamos fazer a primeira impressão sobre o LikeTech Craft. Vamos conhecer ele pela primeira vez. Modelo bem compacto, lateral em acrílico, possui 2 entradas USB 2.0 na parte frontal e os painéis, reset e power. Aqui deve ser uma tirinha RGB, compõe um cooler traseiro, que dá pra ver, um gabinete bem compacto mesmo, MTX, 4 baias, né? Acrílico fumê. Ele tá mais fosco porque ele tem um plástico aqui, né, que protege. Na hora que tu tira ele, ele fica mais transparente e mais bonito. Não vou remover por enquanto, mas ele tem dos dois lados. Pode ver aqui do ladinho, pode remover uma película de proteção para não riscar o transporte ou durante a movimentação, montagem. Modelo convencional, fonte na parte superior e acompanha um coolerzinho traseiro, com carinha de ser com RGB. Esse RGB que fica trocando de forma randômica. Acompanha um pacotinho aqui de parafusos para instalação dos periféricos aqui dentro. Aqui é RGB sim, ó, tem uma tirinha de LED aqui, então já aumenta um pouquinho o FPS. Espaço para SSD na parte inferior. Parte traseira. Parte traseira, suporte aqui para colocar mais SSDs. Mais 2 pelo jeito deve caber aqui. Você encaixa por baixo das orelhinhas e fixa pelas laterais do SSD. Medidas dele: ele tem aqui mais ou menos 30 centímetros de profundidade, 17 de largura por 35 de altura. Gabinete bem compacto, se espaço é um problema. É um gabinete
formalmente apresentável, apesar de ser um gabinete mais simples e compacto. É um gabinete que tem um apelo pela parte de iluminação, RGB, já acompanha o coolerzinho traseiro e tal, que ajuda no exaustor. Então ele acaba sendo uma opção interessante quando espaço é um problema. Obviamente que não podemos montar uma configuração que tenha o TDP alto aqui, porque ele não possui suporte para coolers frontais, exaustores de cima. Não é um gabinete, obviamente, para montar um computador com uma placa de vídeo TDP alto, um processador com TDP alto. Não é para isso. Esse gabinete ele é voltado para um kit de escritório a um kit gamer básico, um Vega, algo do gênero, justamente pelo tamanho dele ser reduzido. Cabe em qualquer lugar com facilidade. Segundo modelo, esse Cicle, também da Liketech. Vamos conhecer ele também. Tem uma proposta igual, um modelo com tamanho reduzido, porém tcharam! Segundo modelo que eles entregaram, particularmente eu achei mais bonito, mais interessante, sim, com certeza mais interessante. Esse modelo, pelo que eu estou vendo, tem a frente em mesh, telinha. Eu particularmente gosto do gabinete que tem a frente em tela, nem pela questão estética, mas sim questão de ventilação. A fonte também montada na parte superior e acompanha 3 coolers, sendo um na traseira e 2 lá na frente. 4 baias ainda, uma placa, um gabinete para MTX, placas da mãe MTX ou Micro ATX, como desejar. Vamos abrir ele aqui para conhecer ele por dentro. Lateral em acrílico, também com os plásticos de proteção aqui, né? Que eu não vou tirar para o momento, mas ele tem uma transparência melhor quando é removido o plástico. Na parte interior dele, possuímos 3 coolers, sendo 2 na parte frontal, 2 aqui na parte frontal, 1 na parte traseira. Bem bonito. Esse modelinho aqui já pode ser utilizado com uma máquina gamer um pouco mais entusiasta, na linha de entrada, mas consegue extrair um airflow melhor, então pode ser utilizado ali um i5, um Ryzen 5, uma placa de vídeo que tem ali até uns 120, 130 TDP, então, devido ao fluxo de ar dele aqui, consegue ter uma temperatura interna mais controlada. Tem os 2 coolers da frente estão jogando ar para dentro, estão sendo para a tomada de ar sem muita restrição, porque a frente tem mesh, e na parte traseira exaustor. A fonte é montada na parte superior, normal de gabinetes mais compactos, que nem esse, e ele é um pouquinho maior em tamanho físico. Esse possui 18,5 de largura por 32,5 de profundidade. A altura acho que é a mesma, 35. 35. Ele é um pouquinho mais largo e um pouquinho mais profundo do que o outro modelo. E tem um arrefecimento bem melhor. Parte frontal, duas entradas USB 2.0, microfone e fone, reset e o power. Esse modelinho aqui com um Veguinha dentro, uma máquina de entrada, uma máquina de escritório um pouco mais forte, é uma boa pedida. Tanto esteticamente, ela é apresentável, sem ter um espaço muito grande. Essa linha inicial, iremos receber daqui uns dias outros produtos, outros modelos de gabinete, gabinetes maiores, com mais coolers,
outros segmentos das linhas deles. Então, acompanhe as novidades na sequência aí.